Para todo o Brasil, mais um programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família. E o Saúde Feminina, você sabe, você assiste também pelo site www.arcauniversal.com e é ao vivo. E depois os programas ficam arquivados lá para você ver a hora que você bem entender, né? Ficam 5 dias arquivados. Lá no meu site, www.isabel.vasconcelos com 2 L's, tem também Saúde Feminina para você. Alguns programas ficam arquivados por 3 semanas, você pode conferir e confere também a programação da semana inteira. Se você for lá agora, você vai saber o que vai rolar aqui amanhã, na quinta-feira, na sexta e assim por diante, tá bom? Bom, hoje é terça-feira e nós vamos falar aqui sobre o HPV, esse vírus que está ficando mais famoso do que muito artista, né? Todo mundo já sabe o que é HPV e a gente olha para o lado, alguém tem HPV, olha para o outro, alguém tem HPV. Então a gente precisa discutir o que é isso, afinal, se tem tratamento, se tem cura, né? Se a gente se livra dele ou não e também como se prevenir dele para você que ainda não tem o HPV, não é? Então, se você tem alguma pergunta, você pode usando desde agora a nossa central de atendimento. Os telefones 0 operadora 11 50 51 20 65 e 50 51 30 92. Tem também o 3541.000 que você também pode usar, mas qualquer desses telefones está valendo para você fazer sua pergunta para os nossos doutores convidados aqui sobre o HPV. Terça-feira, 14 de setembro de 2004 e vamos ver qual é a nossa efeméride feminina de hoje. Olha, em 1927, em 14 de setembro, morreu Isadora Duncan. Você sabe quem é, né? Era uma bailarina super famosa que fez um sucesso absoluto. O nome verdadeiro dela era Dora Angela e ela nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em 26 de maio de 1877 e foi uma pioneira da dança moderna. Com treinamento técnico assim quase nenhum, ela rejeitou as regras do balé clássico e partiu para criar seu próprio estilo de dançar. Túnicas esvoaçantes, pés descalços eram a sua marca. Ela fez muito sucesso, se apresentou nas principais capitais europeias, na Grécia e na Rússia, além dos Estados Unidos. Na Rússia, onde ela esteve em 1904, ela sofreu uma grande influência da arte de grandes nomes do balé local. Ela foi amante do milionário Singer, que era dono, que aqui é Singer, né? Dono das máquinas de costura, todas as máquinas de costura do mundo eram Singer, né? Naquela época. E são até hoje bastante. Mas em 1921 ela se casou com Sergei Yesenin, a quem ela abandonou 2 anos depois. E ele acabou se suicidando em 1925. Ela se estabeleceu na França depois que ela veio da Rússia e em 14 de setembro de 1927 ela estava em Nice num carro esporte e a sua enorme echarpe enganchou na roda do automóvel, estrangulando e matando a coitadinha da Isadora Duncan na hora. E ela só tinha 40 anos. Então tá aí para você a lembrança da bailarina Isadora Duncan. Bom, tá aqui meu livro, A Menstruação e Seus Mitos, o meu 3º livro publicado. Aqui tem tudo sobre a sua menstruação e eu estou muito feliz porque as minhas leitoras têm dito que esse livro é muito bom para conversar com as suas filhas que estão menstruando agora. E as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, hein? E todo mundo achando que menstruar é natural. Ai, meu Deus. Ó, leia meu livro se você ainda não leu e descubra por que menstruar não tem nada de natural, né? Normal, nada disso. Não é nada disso. Está em todas as livrarias para você, com prefácio e revisão científica do professor Dr. Dirceu Mendes Pereira. E agora é hora de ver, Irineu, o nosso indicador de saúde. Pode rodar. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis.
Dr. Sérgio Mancini Nicolau, ginecologista, professor do Departamento de Ginecologia da Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, e Dr. Júlio Carvalho, urologista, são os nossos convidados de hoje para conversar com você sobre HPV. E os doutores aqui são todos envolvidos com as letras. Quer ver? O Dr. Sérgio Mancini publica este jornal aqui, ó. Esse aqui é o último número do Instituto de Pesquisa em Oncologia Ginecológica. Tá vendo? O IPOG News, que é editado pelo Dr. Sérgio Mancini Nicolau. E também o Dr. Júlio, que está aqui do meu lado direito, o Dr. Júlio José Máximo de Carvalho, tem esses 2 livros editados aqui. Esse aqui você já conhece, hein? O Dr. Júlio já deu até de presente para você aqui no nosso programa, falando sobre HPV, que é um livro super prático para quem quer se informar mais sobre o HPV. E esse aqui é novinho, olha, acabou de trazer, Manual Prático do HPV, e esse aqui é para médicos, o outro é para leigos, né, para nós, comuns mortais, mas esse aqui é para médicos. E foi lançado agora, né, doutor, na semana aí de DST, HPV, foi isso? Não, HPV, DST. Primeira semana, a Semana Municipal do HPV. Semana Municipal do HPV, quer dizer que o HPV está ficando mais famoso do que muito artista mesmo, né? Agora, doutor, vamos começar do começo. Eu queria que o senhor explicasse para nós o que é HPV. Bom, HPV é a sigla internacional, sigla em inglês de Human Papillomavirus, que é papiloma vírus humano. E assim é conhecida no mundo inteiro e dessa mesma forma que a gente usa no Brasil, usa em qualquer outro lugar, qualquer outro país. É um vírus que se conhece hoje, a relação dele com as doenças que ele causa, muito bem, mas a doença que ele causa é conhecida desde a antiguidade. Então, quer dizer, o que nós lidamos hoje já existia desde os primórdios aí do ser humano, né? Mas não com essa violência. Não com essa violência, não com essa frequência. E hoje nós sabemos mais. Então, aquilo que se via a olho nu, hoje nós vemos com outros artefatos, né? Outros instrumentos. Então, você diagnosticava uma pessoa, para cada uma dessa que você diagnosticava no passado, hoje você diagnostica 10 ou 100 vezes mais, dependendo do método que você usa. Então, isso... A humanidade cresceu, o número de contatos sexuais aumentou, quer dizer, isso só vem se multiplicando. Tá certo. Agora, doutor, como é que a gente sabe que tem HPV? A maneira mais simples, principal, é ao se examinar perceber a presença de verrugas. O HPV é papiloma vírus humano, quer dizer, papiloma, o vírus que causa papilomas, tumores, verrugas. Então, 20% da população, tanto masculina quanto feminina, vai encontrar verrugas na sua região genital ou no corpo. Então, essas verruguinhas do pescoço são papilomas vírus humano, a maioria delas. Mas não preocupam a gente. Então, as da região genital é que preocupam. 20% você vai encontrar dessa maneira, no exame físico. Infelizmente, 80% dos casos são subclínicos. Quer dizer, você vai diagnosticar através de exames que aumentam, que magnificam. Você usa lentes, né? No homem é a peniscopia, na mulher é a colposcopia. Ou confirmar através de testes de DNA. Agora, quando aparecem essas verruguinhas, já não é porque o vírus está lá há muito tempo? Pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente o indivíduo ele tem verrugas e o homem, né, falando do homem em especial, ele às vezes fala assim, olha, já tem essa verruga há tanto tempo, já desde criança, ela está comigo há muitos anos, já faz parte do meu corpo. E de fato às vezes faz mesmo, ele carrega aquela verruguinha há muitos anos. De repente algum fator qualquer faz com que elas cresçam mais, aumentem de tamanho, aí ele começa a ficar preocupado. Então tem casos em que ele é muito arrastado, essas verruguinhas. Às vezes ela é muito pequenininha, existe já há muito tempo, quando ela começa a crescer que ele percebe. Então, às vezes, o que a gente fala é que o homem ele é um vetor, um transmissor assintomático. Ele está transmitindo para a mulher silenciosamente, porque raramente ele é pesquisado, né? Que coisa, hein? E não dá nada, não tem outro sintoma nenhum? Se você não tem a verruga, como o Júlio colocou, dificilmente a pessoa tem um sintoma específico do HPV. O que às vezes acontece é que ela tem outros sintomas, eventualmente causados por outros agentes, bactérias, fungos, etc. E ela se incomoda com aquilo, vai ao médico e na avaliação, por isso, ou no exame preventivo, se faz o diagnóstico através aí do Papa Nicolau, e aí eventualmente lança-se mão de outros métodos para confirmar, como o Júlio já colocou, a colposcopia ou o estudo do DNA.
mas na imensa maioria das vezes ele é assintomático. Quer dizer, não acontece absolutamente nada. Então as mulheres podem ter, e os homens também, HPV por anos e anos e nem sequer desconfiar. E é o que a gente encontra em grande parte das vezes. Enquanto está transmitindo. Se a doença estiver ativa, né, uma coisa é você ter HPV e outra coisa é o HPV estar se multiplicando e causando alteração no tecido. Essa fase ela é bem transmissível. Mas quando ele está lá quietinho, dormindo... Se ele estiver no que a gente chama de latência, onde provavelmente ele não está se multiplicando, ele está dentro de uma célula, bloqueado eventualmente até pelo organismo, isso acontece eventualmente logo depois que se adquire a infecção de alguém e pode permanecer nessa forma por tempo indefinido ou depois de um tratamento ou de resolução de um processo. Ele também pode permanecer eventualmente na pessoa lá em estado inativo, né? Você não vai ter como fazer diagnóstico, né? Vai ter muita dificuldade. E nessa fase, provavelmente você não tem o fator transmissão aí de forma tão importante como quando ele está em atividade. Aí não precisa muito contato para você adquirir a infecção de uma pessoa para outra. Brincadeira, né? Então, quer dizer, como o senhor disse, tem muito homem aí que tem HPV e não sabe, ele pode estar transmitindo também e nem perceber, tanto com ele ativo, com as viuguinhas lá, e o cara acha que está tudo bem e vai fazer amor e está transmitindo para a mulherada toda. É assim? Silenciosamente. Silenciosamente, sem saber. E é comum, geralmente é aquele casal novo, né? A gente pega muito casal novo e o rapaz novinho, a menina novinha, às vezes a primeira relação dela e lá vem a menina contaminada. É uma tristeza porque os pais sofrem mais do que o casal, né? E o rapaz, coitado, ele não sabia o que estava acontecendo e começa a descobrir que foi ele o causador disso. E outras situações chatas, às vezes a menina, né, a hora que descobre, a menina está com HPV, vai perguntar do menino, faz todos os exames e ele não tem nada, né? Então são situações que deixam o casal jovem muito constrangido. Os pais, então, né, o pai da menina acha que aquele rapaz não presta para ela, né? E os pais do menino acham que aquela menina não é para ele. Então, mas se o menino não tem, ela tem, então ela pegou de outro menino? Aí vem uma historinha interessante, né? Porque a gente, quando pega um casal, os dois vão estar positivos em de 20% a 40% dos casos. Então, a maioria dos casais, só um vai apresentar infecção. Ué? Por quê? Por problema imunológico de cada um. Cada um vai ter uma maneira de se defender. Então, se a gente pegar um casal... Mas isso não significa que a menina andou transando... Aí o que acontece? Aí vem a historinha. Então, o que pode acontecer? Hoje, nós pegamos... Hoje é complicado. Então, você trabalha bem a cabeça do casal e dos portadores. Então, pode ser que hoje, só o rapaz, só a moça tem infecção, né? É uma fotografia dos dois. 6 meses atrás, os dois tinham. 1 ano atrás, só ele tinha. Quer dizer, então ele foi ocupado. Ele pegou, passou para ela, eliminou. Hoje, se for ver, só ela tem. Parece que ela Ele eliminou. Ele eliminou completamente pelo próprio sistema imunológico dele. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário. Então, pode ser que a menina que foi inicialmente a portadora. Então, com essa história, qual que é o objetivo nosso, dos médicos? Colocar para o pessoal que está envolvido com isso, que não dá para você crucificar ninguém. Não dá para ter certeza quem pegou primeiro, quem passou para quem, há quanto tempo está com essa infecção, né? Eu tive um casal que me procurou e foi o marido que procurou porque a mulher estava processando ele, que passou HPV para ele. Ele tinha 30 anos de idade, ela tinha 30 anos de idade. Eu fiz uma pergunta, vocês estão juntos há quanto tempo? Há 2 anos. Vocês eram virgens os dois? Não. Então não dá para saber quem veio com essa infecção antes. Então acho que essa é a função do médico, é desmistificar nessa hora. Eu pelo menos eles resolverem. Saber também, eu vou perguntar aqui pro Dr. Sérgio, se o casal for velhinho e aparecer com HPV, como é que é? Como é que a gente, né? Mas isso vai ser, ó, depois daquele intervalinho. A gente vai e volta exatamente em 3 minutos aqui pela sua Rede Mulher e Rede Família. Até já. Jornal da Rede Mulher. As notícias do dia de forma dinâmica, trazendo até você um jornalismo de alta qualidade. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo no Jornal da Rede Mulher, com Adriana de Castro. Hoje, 6:30 da tarde.
fazer a manutenção do teu carro às vezes é um problema para você? Esqueça o passado. A Ricardo Supermercados de Peças e Acessórios Multimarcas pensa em você. E o melhor de tudo, com preços imbatíveis. Calotas de várias marcas e modelos a partir de R$ 6,80. E a Ricardo fica em 3 endereços: Santo André, Santo Amaro e Vila Maria. Ligue Ricardo 5525-2500. Ricardo Supermercados de Peças e Acessórios Multimarcas. O restaurante O Profeta oferece o que há de melhor e mais saboroso da culinária brasileira em uma das regiões mais privilegiadas de São Paulo. O Profeta é um lugar ideal para você fechar um bom negócio ou se divertir na companhia dos amigos e da família. Aqui você encontra pratos deliciosos em um variado buffet. Venha saborear as delícias de O Profeta. O Profeta, a deliciosa tradição mineira em São Paulo. Alameda dos Aicás 40, Moema, São Paulo. Ligue 0 operadora 11 5051 2547. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Atenção! Empregos no Japão. Para você que é descendente de japoneses ou brasileiro casado com descendente, a Nissen possui colocação imediata nas melhores empresas em várias regiões do Japão. Muitas pessoas já foram conosco. Foi ótimo. Vou de novo com a Nissen. Providenciamos toda a documentação. E o melhor de tudo, a Nissen financia toda a viagem para você. Ligue agora, 3262-4222. Nissen, o seu emprego no Japão. A tarde é nossa. O inverno está indo embora e você precisa conhecer um pouco mais sobre hidratação corporal, e é o que você confere aqui no nosso programa. A tarde é nossa. Hoje, 15 para as 3 da tarde. Oi, minha amiga, HPV, né, que é o papilomavírus humano, é o tema de hoje aqui no seu Saúde Feminina. Eu estou aqui com muita alegria com o Dr. Sérgio Mancini Nicolau, que é ginecologista e professor da Escola Paulista de Medicina, e com o Dr. Júlio Carvalho, que é urologista. Quando nós fomos para o intervalo, eu disse que ia perguntar para o Dr. Sérgio como é que fica esse negócio da transmissão quando o casal é mais velhinho, assim, ou já está junto há muitos anos. Pode ser que um deles tivesse o vírus latente e apareceu anos depois? Pode. As evidências que tem dos vários estudos de grande porte, com população muito grande, mostraram aí que, como eu falei, aquele período, eventualmente, que a pessoa adquire o vírus e vem eventualmente a se manifestar, porque pode nunca manifestar, né? Ele é muito indefinido, mas pode permanecer na pessoa por até 2 décadas, isso já é comprovado. Então, assim, essas pessoas na fase mais avançada da vida, a gente não sabe se provavelmente já tinha, né, antes de crucificar um ou outro parceiro porque andou fazendo alguma coisa, tendo uma relação extraconjugal, a gente precisa conhecer a história natural da doença, e a gente sabe que eventualmente isso pode estar na pessoa há muito tempo, e a gente sabe que na fase mais avançada da vida, o ser humano ele tem uma mudança no estado imunológico dele. Então, talvez isso venha se manifestar nessa fase de uma coisa anterior que estava bloqueada e pode eventualmente começar a aparecer por eventual descuido aí do sistema imune. Então, antes de culpar lá ou cá, é melhor ver qual é o problema, se é mais grave ou não, porque nas fases mais avançadas a gente precisa se preocupar muito com a mulher, se ela tem HPV ou se ela tem alguma coisa a mais, né? HPV na adolescente preocupa nesse âmbito que o Júlio falou, né? Do casal, família, o drama, né, a doença, o estigma da doença. Numa fase depois dos 30, 40 anos, uma mulher com HPV em persistência, aí a gente precisa ficar um pouquinho mais preocupado, né, de avaliar se esse colo está bem, se não tem nada. A Jane de São Paulo quer saber, doutor Júlio, se o HPV é transmitido somente por relação sexual.
A transmissão praticamente, uma grande parte, é por via sexual. Nós temos algumas situações especiais, por exemplo, no caso da criança, do recém-nascido, né, a mulher contaminada por HPV, que apresenta verrugas genitais, ela vai passar para a criança. Ela vai passar, mesmo durante a gestação, já existe a contaminação da criança no líquido amniótico. Essa criança, felizmente, a grande parte nasce, se você for pesquisar, tem o DNA do vírus, mas elimina espontaneamente e raramente vai ter alguma complicação. E outras maneiras seriam objetos de uso comum, que a gente chama de fomites, né? Por exemplo, toalhas, sabonetes. Eu já tive um caso de um rapaz que ele se contaminou com roupa de mergulho, né, de outro amiguinho. Então, são situações muito específicas que a gente precisa tomar muito cuidado para poder ter certeza. Um caso típico que eu peguei foi numa unidade, eu em São Paulo sou responsável por 15 unidades da Secretaria Municipal em relação ao HPV. Numa das unidades tinha uma criança que tinha verruga na boca, 8 anos de idade. Aí chamaram a família toda, a irmãzinha tinha verruga na boca, o pai tinha verruga na boca e a mãe tinha verruga na boca. Aí o que aconteceu, o que não aconteceu, foram descobrir que eles eram muito simples, poder aquisitivo muito baixo, eles usavam a mesma escova de dente. E a mãe que inicialmente pegou isso, ela acabou passando para todo mundo por escova. Então, é uma maneira de você transmitir. Pode, são situações muito especiais. Banco de ônibus não passa, beira de piscina, né? Chão molhado, né? Chão, né, gelado, andei descalço, essas situações não. Aperto de mão, beijo pode? Ai, beijei todos, né? Não é assim hoje da moçada? Pode, se ele tiver HPV ou ela tiver HPV na boca, são verrugas, pode estar passando para outra pessoa pelo beijo. Tem que tomar cuidado, hein? A Thalita de São Paulo quer saber, doutor Sérgio, se o HPV pode virar câncer. Então, esse, ainda mais, eu estou vendo aqui do jeito que ela perguntou, que é o nome científico que nós conhecemos desde lá de trás também, que é o condiloma, né? Ou verruga genital, ou verruga crista de galo, como é popularmente conhecida, é a maneira mais boazinha do HPV se manifestar. Quer dizer, se a gente tem uma verruga genital ou condiloma, se a gente fosse para escolher qual a forma de HPV que a gente gostaria de ter, seria essa, porque a forma causada pelo vírus bonzinho, que não sabe fazer câncer, e isso provavelmente jamais vai virar câncer. Agora, falar que tem HPV vai ter câncer também está errado, porque a imensa maioria das pessoas que têm HPV sequer ficam sabendo que vão ter, que tem, ou vão resolver a infecção espontaneamente sem fazer nada. O câncer do colo do útero, especificamente, que é ligado ao HPV, né, é um acidente de percurso, né? Ele acontece em uma frequência baixíssima perto do que existe de pessoas com HPV no trato genital, e ele é perfeitamente diagnosticável antes de acontecer, tratável, né, antes de acontecer, então não é para acontecer. E assim, não é porque existe o câncer de colo do útero que a pessoa que tem HPV vai achar que vai ter. Isso é responsabilidade de saúde pública, tá? É atuar na população feminina para que isso não aconteça, é fazer diagnóstico de quem tem infecção ou alguma complicação já dessa infecção antes de ter câncer de colo do útero. É uma preocupação para nós, não para a pessoa que tem o HPV. Todo dia quando a gente faz saúde feminina, além de falar contra a automedicação, tem uma coisa que sempre acontece aqui também. Sempre tem alguma telespectadora que andou xeretando no exame antes de levar o exame para o médico. Já foi abrindo por conta própria e daí vem essas perguntas tipo essa daqui, né? Eu já sei que você abriu o exame, Raquel, claro, porque senão você não ia saber tudo isso, ó. Então vamos responder para ela, doutor Sérgio, por favor, já que ela abriu o exame. É a Raquel do Rio Grande do Sul. Fui ao médico, fiz biópsia do útero, acusou infecção pelo papiloma vírus humano e cervicite, será que é isso? Isso. Cervicite crônica e metaplásica escamosa, pode ser? Metaplasia escamosa. Gostaria de saber o que significa. Bom, pelo que está aqui no exame, não sou médico dela, não estou com a paciente na minha frente, mas o que está escrito aqui é que ela tem uma infecção por HPV, né, comprovada de alguma forma pela colposcopia juntamente com a biópsia. O resto são coisas benignas que acontecem na maior parte das mulheres. Se a gente for biopsiar todas as mulheres aqui, cervicite, que é o IT, que é um processo inflamatório crônico, provavelmente inespecífico, e a metaplasia escamosa é um outro nome feio aí de uma coisa que acontece fisiologicamente na mulher, né?
A mulher jovem, ela com muita frequência vai no médico e fala, você tem uma ferida no colo do útero, né? E uma fala para outra, que nada mais é do que aquela célula glandular que faz aquele muco, aquela que parece clara de ovo no período fértil, que deve ficar no canal cervical, para dentro, isso com muita frequência vem para fora, né? E isso aí, se você biopsiar, vai dar cervicite crônica e vai dar metaplasia, que é um mecanismo natural de correção dessa célula que não deve estar lá. Botar esse tecido no lugar certo. Mas aí você que é leigo, né, doutor? Pega o exame, está escrito metaplasia, você já acha que tem a ver com metástase? Neoplasia. Você tem câncer, neoplasia e tal. Então não lê o exame. É melhor, deixa para o médico ler, tá bom? Falo isso todo dia, doutor, não tem muito jeito. Ó, a Amanda de Salvador quer saber se a pessoa que teve HPV fez o tratamento, se curou, se engravidar, volta a ter o problema. E o Benedito de Osasco diz que teve um problema que ele acredita que era HPV, fez tratamento, o médico orientou ele a estar sempre verificando, mas nunca voltou. E ele fica preocupado, ele quer saber se ele pode ter o problema de novo. Bom, em relação à gravidez, aí vai depender muito se a pessoa, então, se a mulher teve HPV e ela resolveu a situação dela ou espontaneamente ou com algum tipo de tratamento, ela pode ter eliminado completamente esse vírus ou, como o Sérgio falou, ter ficado de uma forma latente. Aí vem a gravidez. A gravidez é uma situação que nem a velhice, né? Que você cai a tua imunidade, muda a parte hormonal. Então, não é raro a mulher grávida apresentar HPV em forma exuberante, mais exuberante que normalmente ela teria, né? Não é para preocupar também. Por quê? Porque depois do puerpério, normalmente essas lesões elas regridem totalmente. Então, a gravidez, não é que eu peguei na gravidez, ela pode ter a infecção latente, ou subclínica e exacerba na gravidez. Em relação ao rapaz que fez os exames e deu negativo, se ele já teve, ótimo, perfeito. Se ele fez um exame, o colega que examinou, fez um exame adequado e verificou que ele não tem, ele faz parte daquela população enorme que vai eliminar esse vírus espontaneamente ou com a ajuda de algum profissional. Bom, e a Solange de São Paulo quer saber qual é o tratamento indicado para quem tem a HPV e a Gislene quer saber que medicação se usa para combater as verrugas. Bom, o tratamento que nós temos hoje, com algumas exceções, ele é o tratamento conhecido há muitos anos, né? E o tratamento ele vai sempre depender de como está se manifestando essa doença, aonde tem essa doença, que lugar do corpo está essa doença, do profissional que está tratando. Então existem várias formas de tratamento, né? Algumas com resultados um pouco melhor, outros um pouco piores, mas a frequência de retorno dessa infecção durante esse tratamento é muito grande em qualquer que seja o tratamento. Então, o que você tem que fazer é um segmento e o médico escolher aquilo que ele está mais habituado, que tem resultados melhores para ele, né? Que ele tem mais experiência. Medicações são muitas, não só medicação, mas medicação tudo de atuação local. Não existe nada que se toma por boca ou por injeção por enquanto. Enquanto não estiver a vacina à disposição no mercado para uso populacional, que ainda está em estudo, em testes, não existe nada que se injete que seja anti-HPV. É tudo anti-doença, né, que vai destruir tecido doente. No fundo, é esse o tratamento. Tem a Cássia de São Paulo que estava perguntando o que é HPV, a gente já respondeu, né? Eu tenho 1 minuto de programa, doutor Júlio. A Marlúcia tem 28 anos, sofre de HPV, está em tratamento há 2 anos e ela quer saber se mudar de médico pode alterar o tratamento dela. Isso aí vai como o próprio Sérgio acabou de falar, existem vários tipos de tratamento, várias maneiras de abordar essa doença. Então nós temos cauterização elétrica, cauterização com laser, cauterização com substâncias tópicas, cremes que você pode passar. Quer dizer, ela pode encontrar um médico que faça um tratamento diferente, tipo de tratamento, mas que não vai alterar de qualquer jeito e vai chegar lá do mesmo jeito, né? Pode não mudar. Então eu acho que, infelizmente hoje, quando a pessoa tem algum tipo de infecção, acaba procurando muitos médicos. A gente fala, quando a pessoa procura um médico, tem um médico, quem procurou 2 tem meio, quem procurou 3 está sem nenhum, que várias opiniões acabam deixando a pessoa... Fica com seu médico,
médico, Marlúcia. Ele deve estar acertando e você que está aí grilada, viu? Um beijo para você. Bom, quero agradecer muito a presença do Dr. Sérgio Mancini Nicolau, ginecologista, Dr. Júlio Carvalho, urologista. Lembrar você que amanhã o nosso tema aqui é imperdível. Nós vamos falar sobre o tabu vaginal, o medo que nós mulheres temos do nosso próprio corpo, tá bom? E você não pode perder. Um beijo, até amanhã. Fique agora com a Sula Miranda.